Olá, queridos professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou Vitor Romão, comentarista da revista de jovens desse trimestre e eu quero, nesse vídeo, rapidamente, fazer alguns comentários para tentar te ajudar no desenvolvimento da sua aula aí com a sua classe. Estamos iniciando o quarto trimestre com a revista Apocalipse 1, projeto de discipulado. Esse é o tema que nós vamos trabalhar ao longo desse final de ano, né? E a primeira lição é eliminando os preconceitos sobre o livro de Apocalipse. Esse é o título da primeira lição. E antes que eu me esqueça, quero avisá-los que eu preparei 2 recursos para vocês, tá? Para ajudar na sua reflexão, no seu estudo. Aqui na descrição desse vídeo terá os slides que eu vou apresentar aqui para você. Eu fiz os slides seguindo um pouquinho a ordem da própria revista, né? Para se você quiser utilizar esses slides. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você vai clicar nesse link e vai conseguir baixar. E também eu escrevi um texto refletindo de forma geral sobre essa revista, que também estou deixando aqui na descrição desse vídeo. Você pode ler esse texto, eu acho que esses 2 recursos, mais o material da lição 1, mais o interagindo com o professor, que peço que você leia, né, a primeira página aí, que eu explico a proposta da lição, junto com o final dos livros da revista, que tem as referências bibliográficas, inclusive alguns textos meus, você pode encontrar pelo link. Eu acho que já são bastante recursos que vai auxiliá-los, tá certo? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Eliminando os preconceitos sobre o Apocalipse. O texto central está em Apocalipse 3:21, que diz: aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então, vamos lá. Qual é o objetivo principal desta lição, para a gente iniciar nossa jornada estudando o livro de Apocalipse? O objetivo principal da lição 1 é que a gente consiga superar certos preconceitos que possam existir a respeito do livro de Apocalipse. Eu não sei vocês, mas eu particularmente, eu passei toda a minha juventude distante do livro de Apocalipse. Eu não tinha interesse e muito interesse sobre esse livro, não. Eu sempre passava de longe porque eu achava muito confuso. Eu era aquela pessoa que ficava assistindo aqueles debates no Vejam Só, e quando eu via o tema de Apocalipse, eu parecia que saía mais confuso do que compreendendo alguma coisa. Então, eu passei muito tempo me afastando desse livro. Até a faculdade teológica e a sequência da minha vida, eu estudei, tive que estudar, mas não era algo que me agradava, que me causava assim, nossa, que alegria estudar esse tema. Não foi assim. Entretanto, chegou uma parte e um momento da minha vida que eu falei assim, eu preciso parar com medo desse livro, né? Eu preciso parar, eu quero estudá-lo, eu quero entendê-lo. Por que eu tenho fugido do livro de Apocalipse? E eu não me recordo muito bem o que me levou, eu acredito que foi a questão, quando eu estava estudando o tema da literatura com a linguagem simbólica, eu falei assim, poxa, se esse tema é interessante, se eu estudar esse tema relacionado com o livro do Apocalipse, que é cheio de símbolos, né? E eu acho que foi nesse momento que eu falei assim, eu quero estudar esse livro. Aí eu fiz uma pós-graduação sobre o livro de Apocalipse, mestrado baseado nesse tema, e tenho dedicado meus estudos agora a respeito disso. Aí eu venci esse medo. E o problema não é vencer esse medo. O problema é que o medo que eu tinha, ou o receio que eu tinha, o que eu pensava sobre o livro de Apocalipse, ou o que as pessoas comentavam sobre ele, me afastou de perceber uma beleza que é esse livro. Uma obra de arte. É um texto maravilhoso, magnífico. É um texto que contém verdades profundas que nos ajudam no crescimento cristão. Então nós não podemos deixar esse livro de lado. E muitos jovens, muitos adolescentes, têm pouco conhecimento sobre o livro de Apocalipse, né? Os nossos pais, nossos avós, nossos pastores, talvez falam bastante, gostam de falar de escatologia e citar às vezes esse livro, mas muitos jovens não têm esse interesse e não têm às vezes esse conhecimento.
nós, com essa revista e com essa primeira aula, queremos iniciar nossa caminhada tirando alguns preconceitos, alguns pensamentos. Preconceitos é de pré-conceitos, né? De preconcepções. Então a gente tem alguns conceitos, algumas opiniões pré-concebidos antes de mergulharmos em algo, antes de conhecermos algo. A proposta é conhecermos o livro de Apocalipse um pouco nessa aula 1 para eliminarmos esses preconceitos, tá? Então esse vai ser o nosso foco central para a aula. Então, meu convite para você, professor e professora, é que a gente juntos, né, venhamos fazer um esforço para mostrar aos nossos alunos que essa obra ela é maravilhosa e a gente pode analisá-la de uma perspectiva que muitas vezes é esquecida. E a perspectiva esquecida é justamente a perspectiva que nos traz mais ânimo e mais interesse de compreender esse livro. Eu não sei como você pode começar a sua aula, mas se eu fosse começar a aula 1, eu começaria, tá? Fazendo perguntas, no sentido de livro de Apocalipse. É isso que a gente vai estudar esse trimestre. O que você sabe sobre o livro de Apocalipse? O que o livro de Apocalipse fala? Ou quando você ouve a palavra Apocalipse, o que vem na sua cabeça? Eu acho que eu faria essa pergunta inicialmente. Normalmente, quando eu faço essa pergunta, as pessoas dizem final do mundo, as pessoas dizem pragas, as pessoas dizem esperança, as pessoas dizem destruição, as pessoas falam de arrebatamento e usam vários termos. Então, a partir desses termos, a gente pode dizer, agora tem uns pontos importantes e fundamentais que, quando a gente falar a palavra Apocalipse, é disso que a gente precisa lembrar, que é o decorrer, né, o que a gente vai aprender no decorrer da aula. Tá certo? Então vamos lá. Aqui a minha proposta, então, para eliminarmos certos preconceitos sobre o livro de Apocalipse, é a gente entender que existem 3 concepções, 3 conceitos, 3 ideias a respeito desse livro. Muitos entendem o Apocalipse e pensam no Apocalipse como um livro de terror, né? Então, um dia eu estava pregando, fui pregar na igreja, né? E eu disse, irmãos, abram a Bíblia em Apocalipse capítulo X. Aí quando eu disse, abram a Bíblia por Apocalipse, eu lembro que algumas pessoas disseram, vixi, né? Brincando, né? Mas, nossa, porque dá um certo medo, né? Apocalipse parece ser algo que gera um certo terror, então essa é a primeira concepção que a gente quer superar, né? A segunda é mais polêmica, mais importante, que Apocalipse não é apenas escatologia. E se você não sabe o que é escatologia, não sabe essa diferenciação, não sabe como explicar isso para os jovens da sua igreja, fique tranquilo que a gente vai entender, mas quando se pensa no livro de Apocalipse, as pessoas já associam como algo escatológico, se o Apocalipse só falar sobre o futuro, como se fosse um mapa para o futuro. A gente também tem que superar essa ideia, porque não é apenas isso. E também o Apocalipse não é especulação, né? Então muitas pessoas acham que falar de Apocalipse é especular sobre o fim do mundo. O Trump tomou toda a decisão. O fim do mundo está acontecendo. aconteceu aquele avião que caiu. Então agora é o fim do mundo. Então tal pessoa fez isso. A ONU, então é o fim do mundo. A marca da besta é agora o chip. Agora... O que pode ser agora? Não sei. Outra coisa a gente pode citar. O cartão de crédito é a IA, eu não sei. Várias coisas. Como se o livro de Apocalipse servisse apenas para a gente fazer especulações. E temos que tomar muito cuidado com isso. Antes de tudo, tá? Antes de tudo, o Apocalipse é um projeto gracioso de discipulado, que visa fortalecer a nossa caminhada cristã em meio às dificuldades da vida, e é isso que a gente quer apresentar. Então, antes de tudo, a gente precisa ir para o centro do que é o livro de Apocalipse. E é isso que a gente vai fazer no decorrer dessa aula, tá? Então, quais vão ser os objetivos da jornada aqui, dessa primeira lição? Então, vamos superar os conceitos equivocados, vamos compreender o Apocalipse como fonte de esperança e vamos nos reconhecer como participante. Então, essa aula, portanto, ela quer, e a maior parte dela deseja, eliminar os preconceitos, os conceitos errados sobre Apocalipse, tá? Mas não é só uma crítica. A gente quer entender esse livro pelo que ele é. Ele é fonte de esperança. E ao entender como fonte de esperança, consequentemente a gente vai ver que a gente tem um papel, a gente é participante nessa descrição que o livro de Apocalipse faz, tá? Então, isso também é importante. O nosso para refletir, a reflexão que eu coloquei aí na lição, né?
Como posso permitir que o Apocalipse fortaleça a minha fé em vez de gerar medo? De que forma esse livro pode me ensinar a ser um discípulo mais fiel de Jesus? Então, essa pergunta, esse questionamento, é porque o livro de Apocalipse ele é tratado de diversos modos, é utilizado de diversas formas. Se você pegar comentários bíblicos antigos, você vai ver que eles estão nos campos que eu falei: terror, escatologia e especulação. Mas quase nunca se perguntam ao pegar o livro de Apocalipse, assim como a gente pega o Evangelho, assim como a gente lê outras passagens da Bíblia ou prega outras passagens da Bíblia, quase nunca as pessoas pegam o livro de Apocalipse e perguntam: olha, ao ler isso aqui, como eu posso ser um discípulo de Jesus? Como eu posso agradar o Senhor hoje a partir dessa leitura? Como eu posso ter esperança e que o livro de Apocalipse fortaleça minha fé em vez de gerar medo? Essa aula quer nos ajudar a fazer isso, a olhar o livro de Apocalipse, assim como nós olhamos os outros livros da Bíblia, como um caminho de seguimento a Jesus, tá? A gente começa essa visão que eu quero apresentar e superar essas ideias erradas lendo a saudação. As cartas antigas, os textos antigos, existem aberturas em todos os textos, principalmente no Novo Testamento. O que são as aberturas? As aberturas dos textos bíblicos são o que a gente chama de introduções dos nossos livros hoje. Se você pegar um livro, você vai você começa pela introdução do livro, né? Essa introdução vai apresentar, vai nos preparar, vai nos orientar para a leitura do que virá na sequência. Isso a gente faz até hoje com livros, mas isso não nasceu aqui. Isso acontece desde textos antigos. E os textos do Novo Testamento, ele também contém aberturas, tá? Aberturas fundamentais e importantes que a gente deve se atentar. Se você ler as aberturas, por exemplo, do Evangelho, a abertura do Evangelho de João, capítulo de número 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Veio para que os seus não receberam, mas os que receberam deu o direito de serem feitos filhos de Deus. A abertura do Evangelho de João é o que vai tratar o restante do livro. A abertura do Evangelho vai dizer que Jesus é o Verbo encarnado que veio ao mundo. E todo o esforço de João na sequência do Evangelho é mostrar que Jesus é muito mais que o Messias, ele é divino. Então, o aspecto, a força do Evangelho de João é mostrar a divindade de Jesus. O Evangelho de Lucas, se você perceber, ele é o único que narra a questão da infância de Jesus. E logo no início você vai perceber que Lucas ele vai destacar a humanidade de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque os textos do Novo Testamento, o início dos textos do Novo Testamento, eles trazem aberturas, a introdução, normalmente o primeiro capítulo, ele já vai apresentar para a gente o tom, o objetivo, a proposta que o livro vai seguir. E quando a gente vai no livro de Apocalipse, muitas vezes nós não nos atentamos a isso. O tom que João já no início quer nos trazer, nos apresentar. A sua proposta, que logo no início do livro ele vai desenvolver. Se você ler Apocalipse 1, 4, 6, João vai dizer, o texto vai dizer assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, graça e paz a vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Então, no início do livro de Apocalipse, nós não temos terror, nós não temos medo. No início do livro de Apocalipse, nós temos uma grande saudação conhecida entre os cristãos, né? Que estabelece um tom de esperança, não de terror. A graça e a paz esteja com vocês. Ou seja, eu estou entregando esse livro para vocês, né? Eu estou mandando esse livro chegar até vocês, as igrejas da Ásia. E eu desejo a vocês graça e paz. Junto com esse livro e abrir esse livro, o que eles recebem é a graça e a paz. Além disso, eles são lembrados que o nosso Deus, né? O nosso Senhor, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Você pode ler isso também no início do livro de Apocalipse. Ao que nos ama e nos libertou de nossos pecados. Isso é uma declaração que também está no primeiro capítulo. Ora, a gente é lembrado já no início que participamos da história de Deus, da história da salvação, e ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados. E também é dito que ele nos constituiu
Cristo Jesus, a testemunha fiel, a obra de Cristo, nos constituiu reino e sacerdotes para Deus Pai. Então, a saudação do livro de Apocalipse já é uma apresentação do propósito, do projeto que virá a ser descrito o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, então, estou falando isso pela saudação, mas a gente vai ler ao longo de toda a revista, traz essa proposta. O objetivo do livro é nos trazer graça e paz de Jesus, nos relembrar do projeto de salvação que o Senhor nos entregou pelo seu amor e libertação, e para que nós permaneçamos fiéis, pois somos reino e sacerdote. Isso conversa, né, com a nosso texto-chave. Aquele que vencer, darei o direito de assentar comigo no seu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, toda a ênfase do Apocalipse é porque nós fomos amados pelo Senhor, salvos pelo Senhor, libertos pelo Senhor, e Ele nos constituiu seu povo e devemos permanecer fiéis, mesmo em tempos de crise e dificuldade, que Ele está conosco, tá? Então, já na nossa saudação, nós temos uma mensagem de esperança. Será em outras lições que eu vou aprofundar esse tema, mas a palavra grega Apocalipse, né? É uma palavra grega que a gente traz já diretamente para a nossa língua, Apocalipse. Ela significa, de forma mais literal, revelação ou desvelamento, tá? Apocalipse não é esconder, não é temer, mas é revelar. E receber a revelação da parte de Deus é gracioso, é bondoso. Então, era visto com desejo, com esperança, com vida, porque é o Senhor falando conosco. Então, isso também é importante destacar. Então, quando a gente diz aqui que Apocalipse não é terror, né? É justamente por esses pontos que eu disse. A saudação de João, graça e paz ao que nos ama, não vai dar pra gente uma alegria, um sentimento de alegria, né? Então, o tom de estabelecimento do início do livro é de esperança. Então, no final, se você for pro final do livro, você vai ver, lá em Apocalipse 21:4, que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. A partir do capítulo 21, você vai ter a descrição do novo céu e da nova terra. Professor Vitor, eu não conheço nada sobre o livro de Apocalipse, não entendo nada, tenho medo que os alunos vão me perguntar. A gente está no começo do nosso estudo, tá? O que a gente está trazendo, o que você vai explicar para os alunos é que, o começo do livro de Apocalipse não traz terror, mas traz esperança, traz graça. E o final? Como é o início e como é o fim? O final, você tem a descrição do novo céu e da nova terra. Você tem a descrição do Senhor fazendo nova todas as coisas, restaurando todas as coisas. Ou seja, o tom início do livro e o tom final do livro é de esperança. Quando você escuta, Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Então, esse livro, ele quer trazer esperança, não terror. E é claro que você poderia pensar assim, mas Vitor, o livro de Apocalipse ele tem diversas descrições trágicas. Nós temos relatos da besta, nós temos perseguição, nós temos mortes, os selos são abertos, é dito que metade da terra é destruída. Mas se você parar para pensar, vamos fazer aqui uma analogia com outro livro da Bíblia, um livro do Antigo Testamento. O livro do Antigo Testamento chamado Êxodo, tá? Êxodo, o que você lembra quando você fala a palavra Êxodo? O que você lembra desse livro? Talvez você possa responder assim, poxa, eu lembro das pragas do Egito, eu lembro da perseguição que Moisés sofreu. O que você lembra quando você fala do livro de Êxodo? O livro de Êxodo, o povo está passando tamanha dificuldade. O livro de Êxodo tem pragas lançadas sobre o Egito. Mas a palavra Êxodo significa saída. E sempre que as pessoas vão pregar, ensinar, falar sobre o livro de Êxodo, elas lembram do mar sendo aberto por Moisés. Elas lembram que o povo foi liberto. Mas mesmo liberto, o povo está num deserto, recebendo a lei do Senhor. Eles erram, fazem um bezerro de ouro. Tem várias questões, mas buscam ficar fiéis ao Senhor. Mas eles estão num deserto, num tempo de grande dificuldade. Mas quando a gente lembra do livro de Êxodo, a gente não pensa Êxodo, terror. Não, porque o povo de Deus foi liberto do Egito. Foi restaurado pelo Senhor. A mão forte do Senhor o ajudou. Apesar das pragas e apesar do tempo no deserto, quando a gente fala do livro de Êxodo, a gente não sente medo. A gente lembra do povo sendo liberto. Teve as pragas, mas para libertar o povo. Teve dificuldade, mas o Senhor estava dando a sua lei. Agora, com o livro de Apocalipse, a gente não faz isso. Por quê?
Não é pelo que diz o livro de Apocalipse. É por leituras equivocadas do livro de Apocalipse. É por preconceitos com o livro de Apocalipse. Conceitos previamente formados. De que, na verdade, essa obra trata de terror. E traz terror. Não. As passagens que você vai olhar e dizer, nossa, mas o Senhor está fazendo isso, nossa, mas um selo sendo aberto, é a mesma analogia com o livro de Êxodo. É o Senhor operando para realizar o seu projeto de salvação. É o Senhor agindo para restaurar todas as coisas. É o Senhor vencendo as obras do inferno e as obras do mal. É isso que o livro de Apocalipse está trazendo. Por isso que toda a sua obra é uma obra de esperança. E esse tom é colocado no início do livro e no final do livro. Tá? E mesmo se você lê passagens difíceis do livro de Apocalipse, você fala assim, nossa, isso aqui está sendo destruído. Nossa, saiu aquele cavaleiro e está matando 1/3 da terra, né? Mesmo nas descrições de juízos do livro de Apocalipse, o que nós encontramos no meio do livro? Cânticos de esperança. Conforme selos vão sendo abertos, taças, coisas vão acontecendo no livro, que você poderia falar assim, nossa, mas aqui tem medo, terror. No meio disso, sempre existem cânticos de esperança. E você pode ver alguns exemplos e ler até alguns deles na sala, tá? Apocalipse 7, 9, Apocalipse 11 a partir do verso 15, Apocalipse 19 a partir do verso 5. Então, multidões de todas as nações adorando diante do trono, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o livro de Apocalipse, ele foi enviado aos discípulos não para causar medo, mas para gerar alegria e esperança. É como aquilo que Jesus disse e o próprio evangelista João registrou no seu evangelho. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Apesar de todas as descrições no meio do livro, sempre elas vão ser seguidas, passos da adoração, da celebração do céu, de toda a criação. Isso é para nos mostrar que se Deus está agindo, é para restaurar, é para salvar, é para cumprir o seu propósito que vai ser descrito no final do livro. Portanto, Apocalipse não é terror. Apocalipse é esperança. Esse primeiro preconceito a gente precisa vencer, tá? Qual o segundo preconceito que a gente vai precisar vencer? É que Apocalipse não é apenas escatologia, tá? Existe uma confusão, e aqui se você não entende esses termos, eu vou explicar, tentar ser bem didático, mas não é difícil, tá? Existe uma confusão teológica que trata Apocalipse como sinônimo de escatologia. Só que é como se falar Apocalipse é falar a palavra escatologia, como se fosse a mesma coisa. E não são a mesma coisa, tá? São coisas um pouquinho diferentes. Bem diferentes. Vamos entender, tá? Se você for estudar teologia, você fala assim, Vitor, eu queria estudar teologia, eu queria fazer teologia, não importa se é uma teologia básica, média, uma teologia avançada, um bacharel em teologia, não importa. Se você for estudar teologia, na teologia, as matérias, as disciplinas, assim como você for estudar na faculdade qualquer coisa, existem quatro grandes áreas da teologia, tá? Existem 4 grandes áreas. Grandes áreas. Quais são elas? A gente chama de teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica e teologia prática ou teologia pastoral. Eu não coloquei isso tudo na revista, mas eu estou falando agora como subsídio, tá? Por conta de espaço, não dá para, às vezes, tratar tudo que a gente quer nas lições. Teologia bíblica vão ser disciplinas como exegese, hermenêutica, escritos paulinos, Pentateuco. Isso está na teologia bíblica. Como o estudo do livro de Apocalipse. Na teologia sistemática estão disciplinas como eclesiologia, a doutrina de Deus, cristologia, a doutrina de Cristo, eclesiologia, né, a doutrina da igreja. Esses temas estão na teologia sistemática, essas disciplinas. Teologia histórica, você vai ver história de Israel, você vai ver história da igreja. E na teologia pastoral ou prática, homilética, como visitar os enfermos, como fazer batismo e coisas mais práticas da igreja. Também relacionado, por exemplo, às vezes ao campo moral e ético. Tá? Essas são
as disciplinas de um curso de teologia vão passar por essas áreas, essas 4 áreas. Então, dependendo do qualquer disciplina que você tiver na área teológica, normalmente essas disciplinas estarão em uma dessas 4 áreas, tá bom? Muitas pessoas que se aventuraram no livro de Apocalipse, ou se aventuram no livro de Apocalipse, às vezes, e eu acho que nunca estudaram teologia, e nunca souberam dessas 4 áreas, e fizeram uma certa confusão. Uma confusão de que associaram um livro de Apocalipse ao tema ou uma disciplina de teologia sistemática. Vitor, você já está me confundindo todo, eu não estou entendendo mais nada. Então, vamos aqui de forma mais didática ainda. Eu falei que tem 4 áreas, só isso eu falei, ó. Existem 4 disciplinas, 4 áreas da teologia. E as disciplinas que você faz no curso de teologia, elas estão dentro dessas 4 áreas. Eu vou tratar aqui de duas que nos importam, que é a teologia bíblica e a teologia sistemática. Eu quero te mostrar a diferença dessas duas para você conseguir entender por que Apocalipse não é escatologia, tá? O que é a teologia bíblica? A teologia bíblica, ela busca compreender a mensagem do texto em seu contexto literário, histórico e cultural. A pergunta é, o que esse texto está dizendo? Então, eu disse algumas disciplinas. A gente vai estudar o Pentateuco. O que é o Pentateuco? O livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Qual o objetivo disso? É tentar entender o que o livro de Gênesis está dizendo. Qual é a mensagem desse livro? Depois, o que Êxodo está dizendo? O que a carta de Tiago está dizendo? O que os escritos de Paulo estão dizendo? O que o livro de Apocalipse está dizendo? Então, o que esse texto está dizendo? Essa é a pergunta da teologia bíblica. Se eu pego na teologia bíblica o livro de Apocalipse, a pergunta que eu estou fazendo é: o que esse livro está dizendo? Ok? A teologia sistemática, ela tem um outro objetivo. O objetivo da teologia sistemática é organizar e sistematizar os ensinamentos que foram colhidos da teologia bíblica. A pergunta que a teologia sistemática faz não é o que esse texto está dizendo. Isso já foi feito pela teologia bíblica. Isso já foi feito por quem está estudando os livros bíblicos. A teologia sistemática, ela vai fazer a pergunta assim: o que a Bíblia toda diz sobre determinado assunto? Então, vamos lá. A gente pega o Evangelho de João. O Evangelho de João apresenta 7 sinais que Jesus realiza, apresenta Jesus como verbo encarnado, mostra Jesus no encontro com a mulher samaritana, mostra a crucificação de Jesus. O Evangelho de Jesus não fala de várias coisas? O que a teologia bíblica faz? O que esse texto da mulher samaritana está dizendo? O que significa a ressurreição de Jesus? O que significa que Jesus vem em carne? O que o Evangelho de João está dizendo? Essa é uma pergunta de teologia bíblica. A teologia sistemática, ela pega um assunto, ela pega um tema. Por exemplo, verbo encarnado, Jesus. Quem é Jesus? Mas ela não faz só essa pergunta para o Evangelho de João. Quem é Jesus para a Bíblia toda? Ou melhor, o que a Bíblia toda diz sobre Jesus? Aí ela vai analisar todos os livros bíblicos, vai tentar sistematizar, ou seja, esse texto diz isso, como essas coisas se juntam, se complementam. Para você formar, aí surge a disciplina Cristologia. O que é Cristologia? É a doutrina sobre Cristo, ou seja, o ensino sobre Cristo. O que a Bíblia toda diz sobre Cristo. Você está vendo que teologia bíblica é uma coisa e teologia sistemática é outra? O que alguns fizeram? Fizeram o livro de Apocalipse ser somente escatologia. Mas não é a mesma coisa. Escatologia é uma pergunta da teologia sistemática. A teologia sistemática pergunta assim: o que a Bíblia toda diz sobre o final dos tempos? Aí você analisa desde Daniel, Ezequiel, todos os livros do Antigo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, e você tenta responder essa pergunta. Aí vai ter debates teológicos. Você vai ter linhas teológicas sobre escatologia. A Assembleia de Deus normalmente tem uma linha dispensacionalista, pré-tribulacionista. Outros vão ter uma linha pós-tribulacionista. Outros vão ter outras visões escatológicas. Aí vai existir um grande debate. Normalmente o livro de Apocalipse, as pessoas se afastam dele por causa desses debates, que é um tema de escatologia, o que a Bíblia toda diz sobre o final dos tempos. Mas
O livro de Apocalipse fala muito mais assuntos do que fim dos tempos. Fala sobre fim dos tempos? Também. Mas fala de vários outros assuntos. E o que a gente precisa entender? Que na nossa revista, a gente vai estudar o livro de Apocalipse e algumas pessoas podem pensar assim, então a gente vai falar do fim dos tempos. Não! Porque a gente vai falar do livro de Apocalipse, não de escatologia. Escatologia é uma outra disciplina. É uma outra pergunta tentando ser respondida. Se fôssemos estudar escatologia, nós íamos ter que ver textos de Daniel, teríamos que ver vários textos de 1 Tessalonicenses e debater sobre esses temas. Mas o que nós vamos fazer aqui é o que o livro de Apocalipse está dizendo. O que essa passagem para a igreja de Laodiceia está dizendo. O que essa visão de João no trono está dizendo. Teologia bíblica. Esse é o campo que a gente vai atuar. Tá? Por isso que o livro de Apocalipse, ele não é sinônimo de escatologia. Ele trata de vários assuntos. E muitas pessoas perdem o desejo, o interesse sobre o livro de Apocalipse porque não quer se aventurar nos ensinos escatológicos. Mas a gente não precisa só falar de escatologia para entender o livro de Apocalipse. A gente pode simplesmente ler o livro de Apocalipse e deixar a nossa imaginação ser permeada por ele e deixar ele falar para a nossa vida hoje. Então, o livro de Apocalipse fala sobre Trindade, e é um dos livros que mais falam sobre Trindade. Fala sobre a soberania de Deus, sobre a divindade de Cristo, fala sobre igreja, a formação da igreja, fala muito sobre santificação, fala muito sobre a doutrina da criação. E se a gente perder isso de vista, nós podemos tirar ensinamentos práticos e claros para nós. Então, você vai começar a entender agora que, por isso, o título da nossa revista, Apocalipse, um projeto discipulado, ou seja, o convite é para nos tornarmos discípulos de Jesus a partir da leitura do Apocalipse. Assim como essas igrejas receberam esse livro e já estavam buscando vivenciar esse livro, nós vamos ler perguntando o que esse texto está dizendo para nós hoje. E vamos deixar esse texto falar conosco hoje, tá? Então isso é o projeto do discipulado. Por último, espero que você tenha entendido porque Apocalipse não é necessariamente, escatologia e nem apenas escatologia. E por último, eu preciso dizer que Apocalipse não é especulação, tá? Existe uma série que, se você for mais novo, você não assistiu, mas você perguntar para seus pais se eles foram da igreja, com certeza eles assistiram, que é a série, por exemplo, Deixados para Trás. A série Deixados para Trás, ela é uma série, e como qualquer série, seja The Chosen, qualquer série, ela vai ter viés, tá? Ela vai virar entretenimento. E sempre quando algo vira entretenimento, precisa gerar renda, precisa pagar atores, precisa escolher qual grupo que vai assistir, você tem que agradar. Sempre. Porque é um outro campo, é uma outra arte, né? E, num passado recente, foi criada uma série primeiro de livros, depois se tornou série de TV, chamada Deixados para Trás. Qual que foi a proposta dessa série? Foi apresentar como seria o fim dos tempos. Como seria principalmente o mundo aqui na Terra após o arrebatamento da igreja. Né? A série, portanto, ela não está no campo da teologia bíblica. Ela está no campo da escatologia. Porque ela parte do pressuposto que vai existir um fim do mundo, vai existir o arrebatamento da igreja, que as pessoas vão ficar e como isso vai se dar. Como vai se dar? Ela vai beber muito do livro de Apocalipse para tentar explicar isso. Só que, veja, nessa série, por exemplo, tem aviões. O piloto de avião tá lá, voando. Aí, de repente, há o arrebatamento. E o piloto é crente. Aí ele sobe. E o avião, ele bate. Mas eu pergunto, no livro de Apocalipse fala sobre avião? Nem existia avião naquela época. Então, diretamente, o livro não fala de avião. O que o autor, ou o roteirista, ou o escritor da série está fazendo? Especulação. Ele está imaginando o seu tempo e está dizendo, Jesus vai vir aqui, nós temos avião. Se Jesus vir no nosso tempo, ou próximo do nosso tempo, a Bíblia diz que vai haver um arrebatamento. Mas onde que a Bíblia diz? É no Apocalipse que diz? É no livro de Apocalipse que diz? O texto base para o arrebatamento secreto da igreja não está no livro de Apocalipse.
O texto base está em Mateus 24:40 e 1 Tessalonicenses 4:14 e 17. Essas são as principais bases para o arrebatamento da igreja. Ou seja, por isso que eu estou dizendo, isso é teologia sistemática. Isso é um outro debate. Nós não vamos partir para essa batalha, para essa zona, no nosso estudo aqui. Esse ringue. Não. Nós vamos focar no discipulado. Por quê? Porque as pessoas têm usado o livro de Apocalipse somente para fazer especulação. Aí a ONU surge, ali vai surgir o anticristo, e vai ser não sei o quê. Você não sabe, eu não sei. Pode ser como pode não ser. Vai saber. Aí, muitas das pessoas ficam gerando medo, confusão, em vez de deixar o livro de Apocalipse fazer a marca que ele quer fazer em nós. Cada cristão das igrejas da Ásia, ele recebeu o livro de Apocalipse e tirou lições para sua vida naquela mesma hora. A gente não pode ler e pensar que o livro de Apocalipse é como se fosse um mapa para o futuro e só especulação sobre o futuro. Então, esse preconceito a gente também precisa superar, tá? Bom, se o Apocalipse não é apenas escatologia, não é terror, não é especulação, o que ele é? Aí vem a nossa proposta. Apocalipse é discipulado. O Apocalipse, ele é principalmente um projeto discipulado. É por isso que João, já no início, descreve o Senhor, né, ordenando a João escrever às 7 igrejas. Escrever para quem? Para as igrejas. Para a sua comunidade de discípulos. E o que Jesus sempre fez e já ordenou, desde lá no Evangelho, ide pelo todo mundo, pregai o Evangelho. Ou ide, fazei discípulos de todas as nações. O projeto do reino de Deus, em todo o Novo Testamento, é fazer discípulos. E isso inclui o livro de Apocalipse. Todo o Novo Testamento é um caminho de fortalecimento, santificação, renovação e vida para os discípulos. O livro de Apocalipse não é diferente disso. E o que a gente está fazendo aqui é resgatando o livro de Apocalipse para o seu projeto inicial. O que ele sempre foi, como todos os livros de Apocalipse. Recurso, palavra de Deus para nos santificar, nos fortalecer. Por isso que Apocalipse é discipulado. Na aula 2 ou 3, a gente vai entender melhor o que é esse discipulado no Novo Testamento e no livro de Apocalipse. Mas aqui a gente tem uma ponte, tá? O Apocalipse, ele é primordialmente uma mensagem pastoral para fortalecer e formar discípulos em meio às pressões da vida. Se você pegar o livro de Apocalipse e dividi-lo em 4 grandes partes, a gente vai perceber isso. Primeiro, depois dessa mensagem de esperança que a gente viu na introdução do livro de Apocalipse, a gente vai ter os capítulos 2 e 3, avaliação espiritual. O Senhor Jesus, nós temos 7 mensagens, 7 cartas, que vão examinar a vida espiritual das igrejas, identificar os pontos fortes e fracos. O que é isso se não um projeto discipulado? O que é isso não um auxílio do Senhor para nos alertar e nos conduzir a viver para a glória dele? Depois, João ele vai ser em espírito, vai ter a visão do céu, capítulo 4 e 5. Ele vai ter a visão do trono de Deus e ele vai ver as coisas da perspectiva celestial, lembrando que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é renovo e fortalecimento para nós não nos esquecermos que a vida não é somente o que vemos com os nossos olhos, mas existe o trono de Deus que controla todas as coisas. Após isso, nós temos o preparo para o conflito. As visões vão revelar o conflito espiritual entre o reino de Deus e as forças do mal. Mas você vai ver que o reino de Deus ele vai avançando e vai vencendo as forças do mal. E no meio disso, a comunidade, a igreja, está adorando, celebrando junto com o céu. E por último, nós temos a promessa da vitória. Constantes garantias de que Cristo venceu e seus seguidores também vencerão. Então, em suma, toda a obra do livro de Apocalipse é um projeto de discipulado. São palavras de Deus para que nós participemos desse projeto e nos fortaleçamos no Senhor. E, principalmente, dito isso, é um lembrete importante que você é um participante ativo disso, tá? Não pense que as pressões que você enfrenta hoje, as dúvidas do futuro, então você é um jovem, um adolescente, né? Às vezes tem muitos conflitos sentimentais, conflitos sociais, né? Sofre uma pressão e você vê que isso pode comprometer a sua fé e acha
que os desafios econômicos, acabou de casar, tá cheio de dívida, ou quer casar e não vê como, passou por relacionamentos difíceis, passou às vezes por abusos, por situações muito complexas. Esses desafios, eles não são diferentes dos desafios que os primeiros cristãos tiveram. Os primeiros leitores do livro de Apocalipse. Eles também estavam com esses desafios, e a gente vai ver ao longo dessa revista vários desses desafios. Só que o livro de Apocalipse ele surgiu justamente para encorajar a nossa jornada de discípulos. E eu e você não somos apenas espectadores dessa história, lendo esses eventos distantes, mas somos participantes desse plano de Deus. Deus está realizando o seu plano e seu projeto de salvação. E nós participamos disso. O livro de Apocalipse é um lembrete. É um lembrete que não há mais separação de céu e terra. É um lembrete que, pela ação do Espírito, o Senhor está operando no nosso meio. É um lembrete que não importa quanto pareça que o mal e a injustiça avance, o Senhor está conduzindo a história e, no final de tudo, restaurar todas as coisas. O Apocalipse ele é um projeto de discipulado para fortalecer a nossa fé e moldar nosso caráter. E é isso, essa primeira lição tem por objetivo nos motivar a isso, motivar a pensar assim no livro de Apocalipse. E nas próximas aulas a gente espera conseguir provar isso. Tá bom? Bom, é isso que eu queria comentar com vocês. Espero que essa lição ajude-os. Não deixe de conferir os slides que eu vou deixar aqui, se você quiser utilizar. E também a nosso texto, um texto que eu escrevi também como complemento para sua pesquisa e estudos. Deus abençoe. Ótima aula na Escola Dominical.